Graça e paz, queridos e queridas. Hoje eu vim fazer um vídeo indicativo de uma playlist que eu criei e todos os vídeos que estão lá eu assisti e gostaria muito de compartilhar este conhecimento com vocês, porque não com espírito de julgamento, mas com espírito de temor, com amor pelas vidas que estão se perdendo, até mesmo dentro das igrejas. Eu quero trazer como ilustração para vocês. Tudo isso que eu coloquei lá não são vídeos meus, essa playlist são de canais que trabalham também a favor do reino de Deus. E o que essa playlist fala? Vai falar a respeito de inferno, vai falar a respeito dos pecados que levam as pessoas ao inferno, vai falar de experiências. Essas experiências são experiências pessoais de cada pessoa. Muita gente tem resistência, né? Foram ensinados no seminário teológico, que as experiências não são válidas. Mas eu gostaria de ler com vocês um texto no livro de Atos 2:17, que diz assim: nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Quero dizer aqui que não são um nem dois, mas são centenas de pessoas que têm sido despertadas por Deus, primeiramente para que elas não sejam condenadas e para que elas contem o seu testemunho para outras pessoas, para que elas também não se percam. Então esses tipos de pecado hoje em dia têm sido muito ignorados. E eu gostaria que você estudasse a respeito desse assunto. Eu tenho estudado a respeito desse assunto já tem uns 2-3 anos mais ou menos. Quem me conhece sabe que eu fui muito despertado a estudar a respeito dos sinais da volta de Jesus, e eu estudei com afinco esses sinais. Tem um seminário que é montado, dá 8 horas mais ou menos de palestra, tem no canal, se você quiser assistir, fique à vontade. E nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja na terra, e Jesus só não voltou ainda por conta de que muitas pessoas ou algumas pessoas ainda não estão preparadas para subirem. É certo que muitos cristãos, muitas pessoas vão ficar na grande tribulação, porque a grande tribulação também vai ser para amadurecimento dessas pessoas, para que não se percam, mas sejam salvas. Mas esse amadurecimento vai ser a duras penas, né? Tem um vídeo nesse canal também que vai falar a respeito do que você não pode fazer se ficar na grande tribulação. A recomendação é: não fique na grande tribulação. Porém, se você ficar, tem lá as recomendações. Mas hoje não é isso que eu quero falar. O que eu tenho observado é que muitas pessoas têm errado por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, e ignoram muitas coisas do mundo espiritual. E esse versículo vai falar que nos últimos dias, nesses dias que nós estamos vivendo agora, teriam pessoas que iriam profetizar, alguns jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos, e o Espírito Santo estaria derramado sobre essas pessoas. Então, eu quero ler também um outro texto para você, de João, capítulo 8, e o versículo 17, que diz assim: está igualmente escrito na vossa lei que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. O que Pedro estava falando ali no livro de Atos, que eu acabei de ler, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, é uma profecia que o profeta Joel, ele profetizou, e Pedro, pelo Espírito Santo, também replicou essa profecia. Combinou, né, com aquilo que estava no Antigo Testamento. Então nós vemos que ele já foi ali, o que ele está dizendo já é testemunho de 2 pessoas. Então a palavra de Deus, ela não pode ser pegada um versículo e ser tirado uma
teologia, uma doutrina de um só versículo, porque esse versículo pode ser mal interpretado. Então, uma das regras básicas é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E aí também nós vemos nesse texto que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu já assisti centenas de testemunhos a respeito de pessoas que são arrebatadas ao inferno e são arrebatadas aos céus. E o que me deixa chocado, o que mais me deixou chocado, é que a Igreja de Cristo nos últimos dias tem pecado, tem cometido pecados, e por causa desses tipos de pecados elas têm sido levadas ao inferno. Então eu gostaria que você, como um verdadeiro cristão que tem sede de ir morar no céu e teme o inferno, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, se você se julga uma pessoa sábia e que teme ao Senhor, você vai temer o juízo dele também. Qual é o juízo dele para a humanidade? É o inferno. Também, um tema básico, um tema dos nossos dias seria a grande tribulação. A grande tribulação, ela é um julgamento para a igreja que estará sendo julgada. E lógico que ela terá a oportunidade de ser salva a duras penas, mas a igreja que subir será a igreja aprovada. Então aí já começa o juízo. O juízo já começa aí nesse tempo de vida. Quem ficar estará no juízo de Deus, que significa o tempo da ira de Deus, que significa também a grande tribulação, um período de 7 anos reinado pelo anticristo, sapecado por muitas iras, por muitos ais de Deus, por muitas pragas, além de tudo a perseguição do próprio anticristo e a terra infestada por demônios. O juízo de Deus já começa aí. Porém, o juízo de Deus não fica só aí, ele é eterno. E a Bíblia diz que ao homem está ordenado uma só vez, vindo depois disso o juízo. E a gente precisa entender que o juízo de Deus é um juízo eterno. E esse juízo eterno é chamado de inferno, e depois um inferno como estado intermediário, as almas que não creram e que não se arrependeram e que não morreram em Cristo Jesus, e depois disso o fim dela seria o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Esse é o estado final do julgamento. Mas a pessoa sábia, ela vai sempre estar perguntando o que eu posso estar fazendo de errado, que pode estar desagradando ao meu Deus e que eu posso estar sendo réu desse juízo. E eu quero dizer que eu fiquei surpreso com muitas coisas que essas pessoas falaram, e o testemunho dessas pessoas se combinam. Então eu quero dizer para você que não é uma, não é duas, são centenas de pessoas. E nessa playlist eu vou estar acrescentando cada testemunho que eu ouvi, que eu achar digno de ser lançado nessa playlist, a qual eu vou estar colocando o link dessa playlist nas descrições desse vídeo. Vou estar colocando também nas descrições desse vídeo os versículos a qual eles falam alguns tipos de pecado que têm levado mulheres ao inferno. E vou deixar já para você esse compêndio de versículos bíblicos. Então nós temos a testemunha, a Bíblia, a própria Bíblia testemunhando contra nós, essas pessoas que foram ao inferno. E por que elas foram levadas ao inferno? Pela preocupação, pela realidade espiritual que Jesus tem despertado essas pessoas. Jesus tem dado essas visões para que haja salvação de almas, porque muitos vão ao inferno enganado, pensando que estão indo ao céu, mas não, estão indo ao inferno. Então, esse testemunho, a Bíblia diz que é válido quando duas pessoas têm a mesma palavra. E eu trago para você, atualmente está com mais de 22 vídeos que falam de experiências de pessoas que foram ao inferno, estiveram lá e viram os tipos de pecados que levavam as mulheres e os homens a estarem lá. Coisas que são muito normais nos dias de hoje, que Satanás tem enganado as pessoas, dizendo que não tem nada a ver, que não tem problema.
e eu mesmo tenho praticado o que esses vídeos têm falado com temor, não porque eles me mandam, mas porque eu temo a Deus e não quero ficar para trás. Tem coisas que não dependem da gente, mas tem coisas naquilo que depende de nós. Nós temos que entrar pela porta estreita. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho e poucos são aqueles que encontram. E o contrário também é verdade. A porta larga, ela conduz à perdição e são muitos os que entram por ele. Então, gostaria de chamar a sua atenção para essa playlist, que você, como uma pessoa sábia, vai estudar isso. Em nome de Jesus, não deixe de ver. Depois de você ver todos os vídeos, você pode me procurar, você pode mandar alguma ligação. Você pode me ligar ou pode mandar mensagem no WhatsApp ou deixar algum recado no meu canal. O meu telefone é DDD 11, São Paulo, 99311 1411. Meu nome é Estevão. 99311 1411. É importantíssimo, eu repito e friso isso, é importantíssimo que você consulte o conteúdo dessa playlist, tá bom? Deus abençoe a sua vida e eu espero que eu tenha te convencido a você dar uma boa olhada nesses vídeos que vão estar lá, para que você preste bastante atenção em tudo que essas pessoas falam e tire as suas próprias conclusões. Amém? Quero dizer também que ninguém é responsável pela salvação de ninguém, a não ser pela pregação. Eu sou responsável por pregar o evangelho, mas em salvar e em crer é pessoal. Então, salvação é de Deus e o crer é de cada um. Então, a Bíblia diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Deus abençoe a sua vida, beijo no seu coração. Se Jesus voltar hoje, a gente se vê no céu.